Nós vamos agora à revisão de Matemática 1. Nesse bimestre, nós vimos os conteúdos de Teorema de Pitágoras, né, e Trigonometria no triângulo retângulo. Então, iniciando aí com o Teorema de Pitágoras, a gente vai rever algumas noções, alguns exemplos resolvidos do que a gente viu, principalmente nesse mês de maio, né? Bom, Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema foi considerado uma das mais importantes descobertas da matemática, né? Ele é feito num triângulo retângulo, não é? E no triângulo retângulo a gente tem os três lados, logicamente, e a gente consegue encontrar a medida de um lado a partir da medida dos dois outros lados. E aí, a gente pode calcular, por exemplo, a altura de uma rampa, o comprimento de uma rampa. Exemplo, né, o comprimento de um rio, a altura de uma árvore, a altura de um prédio, de uma escada, a distância entre uma escada e um prédio, por exemplo. Então, a gente vai ver algum desses exemplos a partir de agora. Bom, nós temos o teorema no triângulo retângulo, a gente tem, deixa eu habilitar bem aqui a canetinha. Nós temos os três lados, como eu já falei. A gente tem o ângulo reto, não é? Ó, nós temos aqui o ângulozinho reto. Habilitar aqui o marca-texto. Ponteiro. Pronto. Nós temos aqui, ó, o ângulo reto, não é? E o ângulo reto, ele é formado por dois lados, ó, que a gente chama de cateto. Então, eu tenho o cateto A aqui e o outro cateto, ó. Que nesse caso nós estamos chamando de cateto B e cateto C. Porque o A é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado maior do triângulo retângulo e é o lado, ó, que está oposto ao ângulo reto. Então, no triângulo retângulo eu tenho a hipotenusa, lado maior, oposto ao ângulo reto. E tem os dois lados que formam o ângulo reto, que são chamados de catetos. E aí nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, ó, o A, a minha hipotenusa, ao quadrado, ele tem o mesmo valor que os catetos ao quadrado e somados. Então, o teorema de Pitágoras diz, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E temos aí uma animaçãozinha, ó, mostrando que realmente, ó, é como se eu tivesse um quadrado, né? É um quadrado que é um cateto C, outro quadrado que é o cateto B, e se colocasse um líquido nesses dois quadrados, daria o mesmo valor, ó, do quadrado maior que representa a hipotenusa. Ó. Então, é assim, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Os dois catetos somados ao quadrado dão igual à hipotenusa. Bom, aí, eu fiz poucas lâminas para que seja um slide rápido, que gere um vídeo assim, em poucos minutos, né? Para não ter dificuldade de vocês acessarem. Então, a gente tem aí no primeiro exemplo do Teorema de Pitágoras, que diz que a figura, né? Tem um desenho aí, mostra um prédio, um edifício. Esse edifício tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros aqui da sua base, ó, ligada ao topo do edifício. Qual o comprimento dessa escada? Observe, ó, a figura aqui da escada inclinada, né? Apoiada no topo do prédio, forma um triângulo retângulo, ó. E aí eu tenho que a hipotenusa, no caso aqui, é a minha escada, não é? Ó, que é o lado oposto ao ângulo reto, o lado maior. E os catetos aqui, que formam um ângulo reto, ó, é a distância, né, entre a base da escada e o prédio e a altura do prédio. Então, para saber o valor da escada, a gente tem, ó, que a hipotenusa, né, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual aos catetos somados e ao quadrado, né, o quadrado da soma dos catetos. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eu tenho que x ao quadrado é igual. 5 ao quadrado são 5 vezes 5, 25, mais 12 ao quadrado são 12 vezes 12, 144. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a, quando eu somo, dá 169. Agora, esse expoente 2 passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Eu vou tirar a raiz quadrada do 169, que é 13.
Por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169, né? Então, a raiz quadrada de um número é aquele número que multiplicado por aquele mesmo dá o valor, né? Então, x igual a 13. É o tamanho da minha escada. Pronto, agora exemplo 2, né? Eu tenho o seguinte exemplo. Para descobrir a largura de um rio, um engenheiro fixou 3 estacas, né? Formando um triângulo retângulo, né? Na beira de um rio. Tá aqui as estacas, ó. Ele não tinha instrumento para fazer a medição, tinha apenas uma corda com 6 metros que ele colocou aqui, ó, entre as duas estacas desse lado do rio, e a outra corda a 10 metros foi de um rio a outro, ó, de uma estaca, né, a outra, né, formando a hipotenusa. Posicionou as cordas de acordo com a figura. Qual é a largura do rio, então? Então, eu quero saber, ó, quanto mede aqui esse rio, a largura. Então, observe que formou-se um triângulo retângulo, né, as 3 estacas. No caso, a hipotenusa aqui é o 10, não é? É o lado oposto ao ângulo reto. Um cateto mede 6 e o outro cateto, que é a largura do rio, é x, é o que eu quero descobrir. Então, nós temos aqui a figura, arrumando o triângulo, né? Fazendo a arrumaçãozinha. Eu tenho aqui a hipotenusa 10 e os catetos 6 e x, né? Que aqui no caso é a largura do rio. Nesse caso, como a hipotenusa é 10, então o 10 fica antes da igualdade, né? Porque a hipotenusa é ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado são 10 vezes 10, 100, igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado são 6 vezes 6, 36. Então, trocando os dois membros, ó, eu gosto de trocar para depois isolar o x. Porque quando a gente troca os dois membros, ó, ninguém troca de sinal. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso isolar o x ao quadrado, repetir o 100 e passar o 36 para depois a igualdade, ó, para o segundo membro. Então, o 36 vai estar para positivo e passa negativo. Daí, eu vou diminuir. X ao quadrado, então, é igual a 100 menos 36 são 64. E, novamente, esse expoente 2, ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, ó. E a raiz quadrada de 64 é 8, que 8 vezes 8 são 64, né? Então, pronto. Descobrimos que a largura do rio é 8 metros, né? Bom, agora, terminada a revisão rápida de Teorema de Pitágoras, a gente vai para a trigonometria no triângulo retângulo, né? Que trata agora, além do ângulo reto de 90 graus, sempre vai envolver outro ângulo, né? Um ângulo a mais. Que geralmente a gente usou mais, assim, a gente só usou principalmente os ângulos notáveis, né? 30, 45, 60. Lógico, existe muito mais ângulos, né? Mas a gente usou basicamente só esse. Nós temos aqui, como nós já vimos, que o triângulo retângulo, né, tem a hipotenusa, né, que é o lado maior e oposto ao ângulo reto, e temos os dois catetos. Só que agora eu tenho que denominar esses catetos de oposto e adjacente. Então, observe que além do ângulo reto, aparece um outro ângulo, que quando eu não conheço, quando eu desconheço, eu chamo de alguma letra grega, né, no caso aqui, alfa. Então, o cateto que está do outro lado, ó, ele é oposto ao meu cateto oposto. E o cateto que está aqui ajudando a formar o ângulo alfa, que está nas adjacências, próximo, é o cateto adjacente. Viu? Ó? Então, hipotenusa, oposto ao ângulo reto, né? E aqui o cateto oposto ao alfa, cateto oposto, né? Se o ângulo estiver localizado nessa posição aqui, ó, lá em cima, por exemplo, aqui eu chamei de beta. Então, a hipotenusa, novamente, é sempre a rampa, né? O lado maior, oposto ao ângulo reto. Só que nesse caso agora vai mudar um pouquinho, ó, porque o cateto oposto vai ficar aqui embaixo, ó, né? Que é o cateto que está do outro lado do ângulo beta. E o cateto adjacente agora vai ser esse, ó, né? Que está ajudando a formar o ângulo beta. O cateto oposto e o cateto adjacente vai depender de onde o ângulo está localizado, né? Então, tem que prestar atenção nisso.
Agora, em relação às relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente tem umas formulazinhas. Por exemplo, aí eu tenho aqui o ângulo beta, né? Tem a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. Tem o cateto adjacente ao ângulo B, aí, no caso, né? Que eu posso chamar também de ângulo B. Que está do lado, né, nas adjacências, é o cateto adjacente, e do outro lado, o cateto oposto. Nós temos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou dividido, ou fração, divisão é a mesma coisa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Além disso, nós temos duas relações, nós vimos na atividade, que eu não coloquei aqui na revisão para não se estender, mas nós trabalhamos essas duas relaçõezinhas aqui na atividade, né? O seno ao quadrado de qualquer ângulo, que aqui eu chamei de x, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E a tangente de qualquer ângulo é o seno sobre o seno dividido pelo cosseno, né? Então, a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Aí nós temos os ângulos notáveis, né? Que são os ângulos que a gente trabalhou, 30, 45 e 60. Tem aí o valor do seno, cosseno e tangente, mas tem uma musiquinha, né? Pra gente, é um macete, sim, pra gente, na hora de uma prova, por exemplo, que a gente não estiver lembrando, a gente pode seguir essa musiquinha e saber, né, o valor do seno, cosseno e tangente, que eu vou passar aqui. Um, dois, três, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Bom, aí vamos aos exemplos. Aqui eu tenho que uma árvore, né, foi quebrada, caindo ao solo, formando um ângulo reto, né? A parte quebrada forma um ângulo reto de 45 graus com o solo, né? E mede 4 metros. Qual o comprimento da parte da árvore que ficou em pé, que eu chamei de x? Aí diz, use raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Então, aqui está o desenho aqui da árvore, que é a parte que ficou, né, em pé, x. Aqui é a parte que foi quebrada, 4 metros. E aqui formando um ângulo de 45 graus com o solo, né? Quando eu tenho, no caso aqui, eu tenho valores de quê, ó? O x vai ser meu cateto oposto, né? Que está do outro lado do ângulo de 45 graus. E o 4 metros é a hipotenusa, né? Que está oposto ao ângulo reto. Quando eu tenho uma relação entre cateto oposto e hipotenusa, eu tenho seno, ó. Então, vou calcular aí o seno, vou usar aqui o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, igual a cateto oposto x sobre a minha hipotenusa, 4. Multiplicando agora os meios pelos extremos, 2 vezes x igual a 4 vezes raiz de 2. Eu tenho 2x igual a 4 raiz de 2. Substituindo, então, agora o raiz de 2 por 1,4, né? Porque a questão pede. Aí vai da questão. Se a questão pedir para você usar, para você substituir a raiz, você substitui. Se não pedir, você deixa a raiz mesmo. Como aqui pediu, então vamos substituir. Então, 2x igual a 4 vezes 1,4. 2x, então, quando eu multiplico, vai dar 5,6. Eu isolo x, repito 5,6 e o 2 vai passar dividindo. Então, tenho 5,6 dividido por 2. X, então, é igual a 2,8 metros. Então, a partezinha da árvore que ficou ainda de pé foi 2,8 metros, certo? Continuando, exemplo 2.
Um avião, ao fazer sua decolagem, forma um ângulo de 30 graus com o solo, né, com o chão. Após percorrer 8 quilômetros, o avião encontra-se exatamente acima de um homem. A que distância encontra esse homem do local da decolagem do avião? Use raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Bom, nós temos aqui, né, o desenho da figura, o avião está aqui, ele forma 30 graus com o solo, né? E aí ele se desloca 8 metros, nesse momento ele forma aqui, ó, ele forma uma linha, a altura dele aqui, né, em relação ao homem que está aqui observando. Aí pede para calcular a distância, né, que o homem se encontra nesse momento, até de onde o avião decolou, né, então é x. Então eu tenho aqui, então, que o x vai ser o cateto adjacente, né, porque está ajudando a formar o ângulo de 30 graus. O 8 quilômetros é a hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto. Quando eu tenho uma relação entre cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar o cosseno, né? Eu vou fazer o cálculo com o cosseno. Cosseno, então, de 30 graus, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 30 graus, de acordo com aquela minha musiquinha, que diz que é 3, 2, 1, então vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, ó. Cateto adjacente é x e a hipotenusa será 8. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 2 vezes x igual a 8 vezes a raiz quadrada de 3. Então, eu tenho 2x igual a 8 raiz de 3. Substituindo, então, raiz de 3 por 1,7, eu vou ter 2x, né? Porque a questão pede, né? Para substituir. Se não substituísse, eu deixava assim mesmo, sempre repetindo a raiz de 3, mas como a questão pede, então substituímos. E aí, nós vamos multiplicar 8 vezes 1,7, que dá 13,6. Depois, ó, isolando o x, repetindo 13,6, nós vamos passar esse 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. E quando a gente divide, eu encontro 6,8, ou seja, nesse momento, o homem está a 6,8 quilômetros de distância de onde o avião decolou, né? Certo? Exemplo 3 agora. Na figura abaixo, uma árvore é vista sob um ângulo de 30 graus. Tem uma pessoazinha observando aqui, né? Sob um ângulo de 30 graus, observa até o topo da árvore. E esse observador está a uma distância de 30 metros da base da árvore, né? Então, qual é a altura da árvore? Use raiz de 3 igual a 1,7. Temos aqui o desenho, aqui a árvore, né? X é o que eu quero saber, é a altura. O observador está a 30 metros, né, de distância. Ele observa sobre um ângulo de visão 30 graus até o topo da árvore, né? Então, eu tenho aqui, ó, X tá do outro lado, é um cateto, tá do outro lado, ou seja, é o cateto oposto. E 30 metros é um cateto que está ajudando a formar o ângulo de 30 graus, então é um cateto adjacente. Quando eu tenho uma relação entre cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho, então, eu vou fazer o cálculo, então, com a tangente. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus, diz assim, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. É igual ao cateto oposto x, cateto adjacente 30. Multiplicando-se os meios pelos extremos, eu tenho 3 vezes x, 30 vezes raiz de 3. 3x igual a 30 raiz de 3. Substituindo, então, a raiz de 3 por 1,7, nós agora vamos multiplicar. 30 vezes 1,7. Quando a gente multiplica, a gente vai dar 51,0. Não precisa colocar esse vírgula 0, né? Por isso que a vírgula aqui sumiu. Então, 3x igual a 51. X, então, será igual a 51 e o 3 passa dividindo por 3. X, então, é igual a 17 metros, ou seja, que é a altura da árvore, né? Uma árvore bem alta, né? Então, gente, basicamente foi isso. Como eu falei, para não ficar um vídeo muito grande, eu fiz só com esses pequenos exemplos, mas muito parecido com o que está lá no trabalho. Então, obrigada pela atenção, estudem. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, né? E beijos para vocês. Fiquem com Deus.